Para que ter filhos? Você já parou para pensar sobre qual é o propósito de ter filhos? Hoje a gente tem mais um episódio do Zoe Talk, esse podcast que é destinado, tem o propósito de falar sobre educação, criação de filhos, família, tudo sob a perspectiva cristã. E antes de a gente compartilhar desse tema tão importante, do propósito dos filhos, de vermos os filhos como uma missão, a gente quer orar. Vou pedir a Tati para ela fazer essa oração. Amém, oremos. Senhor amado, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando mais dessas temáticas tão importantes, relevantes, reflexões que são bênção para a nossa vida. Pedimos a Tua condução durante essa conversa e que o Teu Espírito Santo venha estar habitando em nossos corações e na vida daqueles que nos escutam também, Senhor. É para a Tua glória que fazemos isso e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos voltar à pergunta, para que ter filhos? Qual o propósito de ter filhos? Especialmente olhando para o tempo que a gente vive, como é que as pessoas têm olhado para essa temática? E eu acho que daí a gente tem um bocado de coisa para conversar. É verdade. Eu conversando com algumas pessoas da mesma faixa etária, assim, né, jovem, ou recém-casado, ou que nem casou ainda, mas quando fala de filho, eu vejo muito duas reações, né? Eu não tô falando aqui dos crentes mesmo, tô falando de forma geral aí na sociedade o que a gente Mas vê. que também não deixa de ter, porque... Não deixa, mas aí diminui um pouquinho, né? Muda um pouquinho essa resposta. Mas em geral, eu vejo muito duas manifestações. Uma é daqueles que dizem, não, quero ter filho não. Ou então, não, eu quero ter um filho lá quando eu tiver, não puder mais esperar, né? Só para ter, né? E outra manifestação é aquele super sentimentalismo e aquela coisa, aquela beleza toda que muitas vezes a mídia também coloca, do que é a maravilha de ter um filho. E quando você vai ver um pouquinho, né, vai questionando mais um pouquinho da raiz do motivo disso, você vê realmente muitos motivos egoístas, né? Egoístas no sentido que estão focados no eu. Então, assim, é porque é uma experiência da vida que eu quero ter, porque eu quero sentir esse amor que todo mundo diz que tem. Eu quero ter essa sensação, por mais que não seja dito por alguns, né? Essa sensação de um outro depender de mim, essa necessidade. Então, existem vários motivos. E aqueles que adiam, eles adiam por quê? Ou não querem? Quais são as raízes disso? Eu sinto que são a mesma coisa, né? Assim, os motivos são os mesmos no final. Porque é caro, eu não tenho dinheiro agora, ou porque agora vai me dar muito trabalho, então também deixa para depois. Eu acho que no final, no fundo, esses que adiam muito, eles não negam a possibilidade de ter, né? Ou a vontade de que um dia vai ter, mas traz um pouquinho, né, dessa enrolação mesmo, né? De, não, agora não, por causa disso, por causa daquilo, e que não deixa de ser esses motivos egoístas. E aí eu fico me perguntando, será que ter filho realmente é tudo a ver com a gente, com o pai? Ou tem mais alguma coisa importante nisso, né? Será que tem algum motivo, algum propósito maior nessa existência dos filhos, na criação dos filhos? Ou tem tudo a ver somente comigo? Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir ter uma compreensão desse assunto é a gente voltar para o que o próprio Deus revela sobre paternidade, sobre esse relacionamento de cuidado e de influência, de educação. Se a gente for parar para pensar, Deus, na condição, quando ele se coloca como pai, ele revela exatamente que ele está trabalhando, sim, um relacionamento antes de qualquer coisa, uma expressão de amor, mas ele olha para o seu povo como uma missão. Ele olha para o seu povo como pessoas que estão sendo trabalhadas à imagem de Cristo e que ele tem esse pacto, essa aliança de, mesmo em meio aos pecados que a gente comete, mesmo as falhas que a gente carrega, né, inerentemente conosco, ele assume esse compromisso de nos formar à imagem de Cristo. Não é nem só
uma coisa que ele criou, né? É uma coisa que ele é, porque a própria Trindade já se manifesta e desde a fundação do mundo, né? E quando a gente não compreendia e não existia, Deus era pai também. Era filho e era pai. Essa relação já existia, faz parte da própria essência de Deus. E quantas vezes na Bíblia a gente vê não somente diretamente Deus falando sobre a importância de ter filhos, né? Incentivando o povo a se multiplicar, né? Mas quantos exemplos, né, são usados na Bíblia sobre essa relação, né, pai, filho, mãe, filho, e quantos aprendizados a gente não tira disso. Então, é uma coisa que a gente se pergunta se realmente tem a ver só com aquele núcleo individual ali, daquela família, ou se tem a ver com um propósito maior, né? Eu creio que assim como a gente enxerga o casamento como uma bênção para o mundo, os filhos têm que ser vistos como esse instrumento que a gente se doa de maneira, podemos dizer assim, bem altruísta, bem dedicada a eles, mas não pensando só neles, pensando no mundo e pensando na glória de Deus. Então, de fato, os pais, eles, por mais que esperem, de repente, no futuro, que os filhos possam ser uma companhia, de algum modo, mas eles não têm nenhuma garantia, inclusive porque os pais devem criar os filhos para servir as pessoas, para servir o mundo. Então, nada impede que um filho cresce e ele vai morar em outro lugar, e ele vive longe dos pais. É até um drama de alguns, né? Mas o fato é que nós precisamos enxergar o filho como alguém que é enviado, que é formado por nós, a gente recebe essa bênção de alguém, e a gente é usado para trabalhar na vida de outras pessoas, para que essas pessoas sejam uma bênção no mundo. E tem uma frase que, assim, eu li e me chamou muita atenção, que até é bem provocadora, quando fala disso, que é Neil Postman. Ele foi um educador, um teórico, trabalhou muito questões das mídias também, agora no século XX, e ele fala que os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Uhum. De maneira clara, ele tem essa percepção quando ele fala essa frase, que os filhos eles são formados para uma missão. E quando a gente entende a perspectiva bíblica, nós entendemos que é uma missão muito clara antes de qualquer coisa, que é glorificar o nome de Deus, e ao glorificar o nome de Deus, abençoar pessoas, e ao abençoar pessoas, glorificar o nome de Deus. Então, eu acredito que se essa percepção ela não for muito clara para as pessoas, vai haver um risco de algum tipo de idolatria, seja uma idolatria à criança, seja uma idolatria ao eu, seja uma idolatria a um projeto, a um propósito que não tem a ver com o fundamento que deveria ser o próprio Deus. No final das contas você vê que ou a criança vai usar os pais, né, de forma desproporcional, ou os pais vão usar a criança para satisfazer seus próprios desejos, né, e vai ficar por isso mesmo. Na verdade, essas duas problemáticas, né, indagações que são trazidas, tanto da questão de que filho é caro, filho dá trabalho, filho cansa, filho suga as energias. Veja, isso é verdade, né? De fato, isso não deixa de ser uma verdade, né? E também a questão de que não eu vou ter essa experiência de um amor que eu nunca vivi, eu vou, né, esses ganhos todos que trazem para o eu. Isso também é uma verdade, só que é entender que não são apenas essas coisas, não são nessas coisas que se baseiam o motivo da gente ter filho, né? Entender que a gente tem filho porque ter filho é uma missão nossa e que a gente os cria para que eles também vivam uma missão, né? Tudo com um propósito. Eu acho que é importante também falar aqui que existem pessoas que não podem ter filhos. Sim. E isso não significa que essas pessoas não estão envolvidas em um propósito, em uma missão, porque existem várias outras maneiras. Só que, por outro lado, se a gente entende que o natural da vida é a reprodução, existem as exceções, existem situações que foram decorrentes do próprio pecado no mundo, entrou, e agora a gente lida com muitas coisas que a gente não gostaria de lidar porque a gente vive numa realidade manchada e caída. Mas o fato é que a realidade natural, o padrão que a gente deveria esperar era a reprodução.
Isso. Porque foi assim que Deus nos criou para fazer. É o pensamento de paternidade e maternidade, né? Até aqueles que, por exemplo, não podem ter filhos biológicos, mas, né, tem gente que tem a mente aberta a isso. Então, assim, tem a questão da adoção. Às vezes não necessariamente adota, mas você tem esse comportamento missional, né, de paternidade e maternidade com outras vidas, com outras pessoas, outras crianças que você conhece ou na igreja que você vive, né? Mas o que a gente está falando aqui é muito desse sentimento daqueles que não querem isso, né? Que não querem viver. Não é só que não podem ou não conseguiram, é os que não querem viver isso. Então eu acho que de maneira assim muito objetiva, acho que cabe aqui uma reflexão de pessoal. Acho que cada um ao ouvir isso, seja famílias, casais, mas aqueles ainda que sequer são casados, que pensam para frente, né, pensam no futuro, mas é da gente entender, inclusive, quem nós somos e para que nós existimos. Porque não é só sobre ter filhos para melhor cumprir a missão, mas é para que eu existo. Porque se eu entendo que eu existo para a glória do nome de Deus, se eu entendo que eu existo para abençoar as pessoas e servir o mundo, eu entendo que eu vou estar disposto, eu vou estar interessado em cumprir tudo aquilo que eu puder para que isso possa ser real. Inclusive, trabalhar e usar o meu trabalho como instrumento de bênção, inclusive ter filhos e criar filhos como instrumento para que a sociedade seja abençoada e tudo aquilo que eu fizer. Então eu acho que se a gente fosse cavar mais esse tema aqui, isso tem a ver com as raízes do nosso coração. Isso. Tem a ver com os fundamentos daquilo que a gente acredita. E tudo se volta de novo para a gente entender que o mundo ele converge, né? A história converge para que Deus possa redimir todas as coisas e ele possa um dia nos possibilitar viver plenamente aquilo que um dia foi frustrado pela queda, que é vivermos plenamente para ele, na presença dele e para a glória dele. Então eu acho que quando a gente tem filhos, a gente entendendo que a gente está colocando filhos no mundo, também acreditando e orando para que Deus permita que essas crianças façam parte desse projeto, isso também muda por completo. Porque para aqueles que simplesmente olham para a vida como algo passageiro e temporário, sendo bem sincero, você faz um cálculo e diz assim, olha, o mundo é tão complicado que assim, pode ser que ele venha ao mundo, tenha uma vida, encontre prazer em algumas coisas, mas assim, colocando em probabilidade, é melhor você dizer, não, realmente não vou botar mais gente no mundo não, porque eu acho tem esse pensamento porque eu acho também. que vai ser, o risco é maior de ter um problema. Só que quando a gente entende o que há por trás, a gente entende que não está nas nossas mãos, em primeiro lugar. E a gente entende que o nosso papel é cumprir aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa educar, a gente precisa esforçar, mas o resto compete a Deus. E Deus não nos deu o espírito de covardia, né, como ele diz, né, mas de ousadia, de fé no Senhor. Então esse argumento de, não, o mundo está muito mal, eu não vou colocar a gente nesse mundo, é aí que a gente tem que colocar a gente nesse mundo, né, e discipular e criar os pés da cruz, orando para que essa pessoa faça uma diferença nesse mundo, assim como eu quero fazer também. Pois é, isso tem tudo a ver com missão, porque o que a gente está falando é exatamente que também os filhos não podem ser vistos só como um projeto particular, ou porque muita gente às vezes até pensa em escola, eu vou botar meu filho numa escola confessional para que ele não se desvie, para que ele fique numa redoma. E isso não tem a ver também com os propósitos de Deus, na verdade. Não vai funcionar, né? O grande é aquela história, né? Aquela sabedoria popular. A melhor defesa é o quê? É o ataque. O ataque, né? Então, assim, na perspectiva cristã, usando essa analogia bem conhecida, a gente entende que a melhor maneira de pessoas entenderem o seu propósito e conseguirem lidar com as tentações que o mundo oferece, com tudo aquilo que tenta nos tirar Deus em primeiro lugar da nossa vida, é entendendo que nós fomos chamados para cumprir uma missão. Porque enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar se cercando de coisas que as pessoas dizem, mas por quê? Eu não vou me entregar a isso, porque eu não vou viver essa vida. Mas quando a gente vira a chave e entende que há um propósito naquilo, aí tudo muda. E é por isso que os pais precisam começar entendendo isso com seus filhos, porque senão eles não vão conseguir transmitir essa capacidade para a próxima geração. Então, assim, eu acho que isso aqui já tem muito material para a gente pensar. Esse é um podcast também muito provocativo. E a gente convida você, agradece em primeiro lugar a sua participação, seu tempo de ter ouvido esse podcast, e a gente convida
para que, se você foi abençoado, se as ideias que a gente compartilhou aqui de algum modo mexeram com a maneira como você enxerga a paternidade, a maternidade, essa missão que é criar filhos, que você compartilhe com aqueles que você conhece, você se inscreva no nosso canal e você possa usar esse material para abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo recaia sobre todos nós, e até o próximo Zoe Talk. Amém.